Acho que aceitei, o Renato chegou. Seja bem-vindo aí, Renato. Fala, meu irmão. Muito boa noite, cara. Boa noite. Então, o Renato aqui é o nosso irmão também, da comunidade Shalom, da comunidade de Aliança. Mora em Friburgo, né, Renato? Sim, Região Moto, tava serrana do Rio reclamando de do Janeiro. calor aí com o vento, eu tô reclamando do frio aqui. O Friburgo São, é um pouco a minha região. Eu sou do Rio de Janeiro, do interior do Rio. Sou de Conceição de Macabu, uma sim, metrópole que pô, tem aí pertinho pertinho, aqui. Conceição de Então, Macabu é vizinho aqui, pô. é vizinho, eu tenho um primo que mora aí, em Friburgo, enfim, tem família aí também. Então, a minha diocese de origem, é uma grande alegria falar com você. Se você quiser se apresentar um Maravilha. pouquinho, Renato. Assim, antes de mais nada, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Davi, né? Estou à frente aqui dessa inspiração de Deus, que é a pessoa sexo Deus, e eu moro aqui em Macapá, como missionário aqui na missão da comunidade Shalom aqui em Macapá. Então, agora deixa o Renato se apresentar, porque ele muitas coisas a dizer também sobre ele. Então, me chamo Renato Varges, sou casado, tenho 4 filhos, casado há 15, 16 anos quase, né? Vou fazer 16 anos já de casado, passa rápido pra caramba. Sou pai de 4 filhos, né? Sou consagrado também na comunidade de Aliança Shalom, né? Com promessas definitivas, graças a Deus. Sou professor universitário também, dou aula de microbiologia e de bioética aqui na Universidade Federal Fluminense. E é isso, meu irmão, né? Um apaixonado aí pela teologia do corpo, né? Por esses assuntos afins aí da teologia do Sim, corpo também. sim. Uma Pois alegria estar é, aqui contigo, viu, Davi? Agradeço muito pelo convite, cara. nossa, eu que agradeço muito, assim, né? Porque, como você dizia, né, é um tema apaixonante, porque primeiro é falar de si, né? O Papa João Paulo II falava que o corpo diz a pessoa, né? O corpo revela a Isso, pessoa e revela aí a nossa identidade como pessoa humana e tudo. E a gente percebe que hoje em dia o corpo, apesar dele ser muito exaltado, né, assim, pela estética, enfim, pelo capital mesmo, para se ganhar dinheiro com ele, né, para vender, para se, enfim, vender cirurgias, vender produtos, vender, enfim. Mas ele também é muito esquecido nessa dimensão da identidade, né, de reconhecer, de perceber quem somos através dele, né. é E verdade. aí eu queria saber com você desde já, né, te perguntar sobre a sua visão hoje das pessoas, assim, da nossa sociedade mundial, mas brasileira aqui, né, é, sobre a relação com o corpo, né, assim, de certa forma nós vemos slogans como meu corpo, minhas regras, né, o corpo é muito usado para se afirmar, né, se autoafirmar, assim, para conquistar coisas, né, para conquistar direitos, mas às vezes ele é muito esquecido também, né? Ele é como que menosprezado no sentido da identidade sexual, né? Da identidade da pessoa, e como você percebe essa relação hoje, né? Da pessoa, da sociedade com o corpo, né? Daquilo que é dito sobre a dignidade da pessoa e o corpo. É, cara, é muito interessante assim, a gente ver esse assunto, né? Porque o corpo ele virou uma espécie de é, expressão de dois extremos, né, da sociedade que a gente vive hoje. Primeiro, da sociedade excessivamente estética, né, aquela sociedade que se valoriza por aquilo que ela é fisicamente. Então, é um apelo obsessivo, né, pela beleza, por pessoas que precisam ter um corpo extremamente escultural, porque senão elas não vão ser bem aceitas pela sociedade, né? Pessoas que a autoestima delas está extremamente vinculada ao seu formato corporal, à sua saúde corporal, ao seu shape, né, a forma como ela se apresenta. Então, se a pessoa ela é magra, se ela tem um abdômen trincado, né, se ela tem um bíceps malhado, se ela tem um bumbum no lugar, ela é vista como uma pessoa aceitável, né, do ponto de vista social, daquilo que a estética exige, né, das pessoas. Então, por um lado, uma ultra valorização do corpo do ponto de vista estético aqui, por um lado,
E a gente vê um outro extremo da sociedade, não que seja conflitante com o primeiro, né, mas é um outro extremo da visão a respeito do corpo, do tratamento da dignidade do corpo, que são as pessoas que subjugam o corpo como se ele não valesse nada. Então a gente vê pessoas que prostituem o corpo, que são a favor de ideias, né, como a pornografia, como a prostituição, como a legalização das drogas, pessoas que acham que o corpo é simplesmente um instrumento para que eu consiga adquirir prazer a qualquer custo. Né? Então, se por um lado eu tenho pessoas extremamente voltadas para uma cultura e para um cuidado excessivo do corpo, né? Como se eu não pudesse sacrificar o meu corpo, como se eu não pudesse engordar o meu corpo, como se eu não pudesse cicatrizar o meu corpo, como se o meu corpo não pudesse ser maculado por nada, nem por um mínimo sacrifício em favor do outro. Por outro lado, a gente vê pessoas que menosprezam o corpo e que dão muito pouco valor a ele, querendo extrair dele só aquilo que ele pode entregar do ponto de vista hedonista, né? do ponto de vista da aquisição de prazer com o corpo. Então, o corpo ele está reduzido, né, naquilo que ele de fato é, por esses dois extremos. Né? Então, a gente vê de forma muito comum as pessoas agindo assim. E aí, Davi, se me permite, né, estender um pouquinho mais a resposta, a gente vê o seguinte: por mais que essas duas linhas, né, de lida com o corpo sejam extremamente comuns, a gente vê nessas pessoas um vazio existencial tremendo. Ou seja, a forma como essas pessoas lidam com o próprio corpo, ele é nitidamente uma forma manca de lidar com o corpo, né? A gente não pode dizer que é extremamente errado, por exemplo, a pessoa cuidar do corpo. Não é que seja errado cuidar do corpo, o problema é a razão pela qual a pessoa cuida do corpo. Então a pessoa ela não consegue ser feliz ou plenamente feliz nessa abordagem. E muito menos na outra, né? Na pessoa que prostitui o corpo, usa o corpo como um instrumento de prazer, ela consegue muito menos, né, ser uma pessoa realizada, feliz. Ou seja, tem algo errado aí. Tem alguma abordagem sendo mal feita nessa história. Né? Então, eu vejo muitas pessoas agindo dessa maneira, né, hoje em dia, já que foi a pergunta que você fez. E acho que você falando aí, eu me lembrei dessa dimensão que João Paulo II traz da pessoa, essa visão da pessoa, que é a pessoa que é plenamente ela mesma e feliz quando ela vive o dom de si, né? Quando ela se oferta. Eu acho que essa relação com o corpo que você foi ressaltando aí do prazer nos tira da oferta, né? Nos tira isso que nos planifica como pessoas, né? E nós acabamos entrando nesse vazio, assim, onde se usa muito hoje em dia vazio existencial, né? E realmente né? Porque você perde a razão de existir, fica algo muito vazio, que é quase que ilusório, utópico, né? Você ser todo perfeito durante a sua vida inteira, essa perfeição, né, dita pela mídia ou pelas empresas, né, que querem vender esse corpo perfeito, simplesmente buscando o prazer de ter isso, ou o prazer, ou de satisfazer, né, as suas pulsões, né, assim. E não é, Davi, assim, só para corrigir a rota aqui, né, do que talvez as pessoas possam interpretar errado a nossa forma de abordar o corpo, né? Não, muita gente vê a gente falando a respeito disso, né, e fala assim, mas o corpo foi feito para oferta, né, para doação. Aí vê a gente falando a respeito do hedonismo, né, de uma busca desenfreada pelo prazer, e acha que nós somos pessoas assim, que veem o prazer como um demônio, né, e veem o sacrifício como um Deus. Nem uma coisa nem outra. Sim. Nem uma coisa nem outra. O prazer é um dom. Uma linguagem, a um dom, oferta né? de si, exatamente, a oferta de si também é um dom. É preciso saber viver as duas coisas dentro de uma justa medida, em vista da nossa liberdade e da nossa realização. Então, se o prazer não fosse necessário, ele não nos teria sido dado. Só que ele jamais pode ser um fim em si mesmo. Ele precisa ser sempre um meio, precisa sempre ser um instrumento para que a gente alcance algo que é desejo de Deus. É o prazer de comer, mas a necessidade não é o prazer, a necessidade é o comer. Né? O prazer sexual, mas o objetivo não é o prazer, o objetivo ali é outra coisa. Né? Então é preciso que a gente entenda
onde está esse lugar. E não é um prazer rivalizado com o sacrifício. Porque em muitas ocasiões existe uma satisfação de alma do sacrifício, que isso também gera uma forma de satisfação, de prazer. Entende? Então é preciso que a gente coloque as coisas no lugar para não achar, né? Fica demonizando o prazer, fica hipervalorizando o sacrifício. Não, é cada coisa no seu lugar. Sim. Não é nem hipervalorizar uma coisa, nem desprezar a outra, né? Enfim, então a gente pode até entrar nesse engano que muitos pensam, né? De que a igreja reprova o prazer, de que a fé ou Deus, nunca mais foi Deus mesmo que deu o prazer. E João Paulo II, falando de teologia do corpo, né, ele traz uma dimensão muito positiva, né, a sexualidade humana, né, o corpo, tirando um pouco essa visão que o corpo é mau, né, que a carne é ruim, que a carne é o lugar do pecado, na verdade. Vivendo o sacrifício, nós experimentamos um prazer, né, o sacrifício, eu digo, não é o sacrifício masoquista, né, de sofrer ali, enfim, ter o prazer nessas fantasias, né, masoquistas, mas o sacrifício real, né, eu me lembrei aqui de uma menina que eu conheci quando eu morei numa missão fora do Brasil, né, e ela é médica dessas associações de médicos que viajam um pouco pelo mundo, né, para atender de graça. E ela nem acredita em Deus, né? Nós estávamos conversando assim um dia, no momento assim, de evangelização, e ela disse que ela era muito feliz fazendo o que ela fazia, tipo, indo e se ofertando em lugares onde a vida era extremamente difícil. Era uma jovem europeia, passou meses, né, em países difíceis e se ofertando, né, assim, sem usar essa linguagem, mas vivendo os dons de si, né, ofertando o seu corpo, se expondo ao perigo, mas experimentando, digamos assim, mais do que um prazer, até uma imensa felicidade. Para falar de um prazer mais chamado de felicidade mesmo, né? Como você falou, um contentamento, né? É um contentamento, né, que a gente vive. Exatamente. E assim, Renato, falando um pouco assim dessa mudança de pensamento, né, da identidade do corpo, né? E hoje a gente fala muito de identidade de gênero, identidade de sexo. Antigamente era muito mais fácil, né? O cara nascia com o corpo ali de homem, você é homem, né? Enfim, aí se critica muito isso, porque o cara era obrigado a ser aquilo ali, sem querer, então é muito cultural, não sei o quê. A pessoa nascia com o corpo de mulher, é mulher, né? Só existia sexo masculino, sexo feminino. Hoje você entra para se inscrever em um site, você tem lá qual é o seu sexo, masculino, feminino, outro, não sei o quê, né? Tem que se adaptar. Prefiro não responder, né? Prefiro não responder, né? Porque é tão confuso para a própria pessoa, né? Eu prefiro não responder isso aí não, porque eu ainda não descobri, né? A pessoa tem 50 anos, eu ainda não descobri esse negócio, né? E nós respeitamos, assim, é claro, a gente não quer aqui julgar ninguém que esteja vivendo essa crise, né, hoje, até porque talvez seja até meio que incontrolável, assim, você deve ter entrado nesse furacão, né, onde o corpo talvez não diz mais nada, né, assim, o corpo é um mero lugar onde você nasceu, mas alguma coisa em você, no seu cérebro, que vai fazer você perceber. Até percebo assim, por exemplo, acompanhando jovens, né, a gente vê jovens, muito jovens, né, adolescentes, 14 anos por aí, que já dizem que são, por exemplo, lésbica ou homossexual, sendo que eles... Aí você pergunta, mas por que você está num relacionamento homossexual hoje? Não, porque eu era muito sozinho, e aí durante esse tempo de pandemia, o fulano se aproximou de mim, e aí eu me senti acolhido por ele, tivemos também um momento de intimidade, né, uma relação ali homossexual, e eu gostei, e eu sou isso, né, eu descobri que eu sou. Então, o que você acha? Como você falou, né, pelo prazer, pela emoção, por um evento vivido ali, e que pode ser prazeroso, né, eu já posso definir ali ainda muito jovem, uma identidade, né? E pode ser um sofrimento, né? Quando é uma coisa assim. É muito ruim quando você quer
assim, firmar toda a sua identidade, né, o quem você é, em cima de algo tão volúvel como um desejo, um sentimento, uma sensação, né? Então, assim, eu sempre digo isso, né, para as pessoas quando eu vou dar palestra, curso, etc. Toda a fundamentação ideológica e até mesmo filosófica, né, da ideologia de gênero, inclusive a CNBB escreveu a respeito disso, né, se baseia numa supremacia do desejo que afoga a racionalidade humana. Então você hipervaloriza o desejo. O que você está sentindo hoje? O que eu estou sentindo hoje me autodefine. Mas como amanhã eu posso estar sentindo uma outra coisa, eu não posso ser definido definitivamente. Eu preciso a cada dia me redefinir. E como eu me redefino a cada dia, aquilo que eu sou se torna uma coisa fluida. E ser algo fluido, na verdade, é não ser nada. E se você não é nada, você jamais vai ter uma identidade. É por isso que essa questão de identidade de gênero é uma tremenda de uma mentira. É só um nome fictício, né, para fazer ali um pacote, né, uma embalagem, que ali dentro vem uma série de coisas embutidas, né? Então, se nós não podemos nos auto-identificar por aquilo que nós somos a partir do nosso corpo, com a nossa identidade biológica, nós vamos nos identificar a partir de quê? E mais, eu ainda digo uma outra coisa, né? As pessoas falam assim, a gente não pode viver, como o pessoal da ideologia de gênero gosta de dizer, né, a partir de uma tirania da biologia. Mas espera aí, vamos ser racionais aqui, né? Apesar deles odiarem isso, mas vamos ser racionais. Aquilo que você sente a respeito de você mesmo também não é um dado biológico? Vem da onde aquilo que você sente a respeito de você mesmo? Uma atração, né, um prazer, um desejo, uma fantasia, uma ideia. Da onde vem isso? Não vem do seu próprio existir biológico? Então isso não é um dado, só é um dado quando interessa, né? Então é muito perigoso, né, nós queremos colocar a justa medida de quem nós somos a partir dos sentimentos, né? Mas enfim, isso é um assunto que vai muito longe, Davi, até porque ele é sempre discutido de forma excêntrica. Sempre discutido de forma excêntrica. É muito raro eu entrar numa discussão como essa, né? Num debate como esse, e as pessoas irem no ponto certo a partir do qual esse assunto precisa ser discutido. Eu me lembro bem, né? Em 2019, eu fui a Cabo Verde, né? Passei uma semana lá, dando cursos, né? Lá na Diocese de Santiago, né? Lá em Cabo Verde, sobre esse assunto, né? Sobre ideologia de gênero, né? E tudo sobre teologia do corpo. E eu me lembro bem que eu fui na TV, na principal TV lá, dar uma entrevista, né, e tudo. E a primeira pergunta da repórter, que eu imagino que deva ter estudado um pouco, né, ali a pauta do que eu ia falar, um pouco do assunto, ninguém vai entrevistar outra pessoa às cegas, né? E a primeira pergunta que ela me fez foi sobre igualdade de gênero. Eu falei assim, eu não atravessei o oceano para falar de igualdade de gênero. Eu estou aqui para falar de ideologia de gênero. Igualdade de gênero é outra coisa, minha senhora. Aí eu fui explicar para ela o que é igualdade e o que é a ideologia. Eu não vim aqui falar de igualdade de gênero. Isso é uma política social muito diferente da ideologia de gênero, né? Então a grande maioria das pessoas discute isso de forma muito excêntrica. Elas, na verdade, não têm a menor noção do que elas estão falando quando elas pegam essa bandeira, né, do corpo, da liberdade sexual, da revolução sexual, dos direitos reprodutivos, do direito de identidade e igualdade de gênero, elas não têm noção do que elas estão falando. Elas não têm noção do quanto elas estão servindo de navio quebra-gelo para algo muito destrutivo, muito pernicioso que está por trás disso, você entendeu? Mas enfim, foi só um parêntese aqui. Sim. Ó, Cabo Verde aí na área, ó. Claudinei. Tamo junto, meu querido. Ei, mas enfim, você que vamos lá. chegou aqui agora, né, você pode compartilhar essa live, dá tempo de outras pessoas entrarem. Pode escrever também aqui a sua pergunta, né, e a gente vai tentar no final conseguir um tempinho aqui para a gente responder. É interessante, Bora. Renato, também, porque né, e, assim, hoje se tenta muito provar também, talvez
pesquisas até compradas, né, pelas pessoas que patrocinam, né, essa questão do gênero, movimentos LGBT, para poder provar, por A mais B, que a pessoa pode nascer já com alguma coisa no corpo, né, assim, seja o hormônio que na hora ali da gestação forma um cérebro com formato tal, igual o da mulher, porque já se entende, né, que o homem tem um cérebro com uma parte mais assim, a mulher com mais assim, né, porque, enfim, a anatomia já mostra isso. Então você tenta mostrar que um homem pode nascer com esse cérebro também dessa forma, ou então a questão do gene, né, assim, o gene gay e tudo. Você tem um esforço muito grande, né, de se provar, de alguma forma, por esse meio científico também, essa questão da identidade de gênero. O que você acha disso como professor de biologia? Okay. Se hoje, vamos lá. Eu sou o pesquisador Renato Vartes e eu acabei de publicar na Nature, né? Te entrego o paper aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeira mão aqui, antes da edição sair para a comunidade científica, eu dou na tua mão aqui uma cópia, né? Existe, sei lá, o gene gay, né? O gene que prova que as pessoas podem ter uma inclinação homossexual. Beleza, eu dou na tua mão. E o que isso vai mudar? Em que isso vai mudar? O que isso muda? Sabe? E o que isso muda? Eu descobri que... E daí? Agora eu descobri que as pessoas podem ter as pessoas podem ter uma inclinação natural para viver uma homossexualidade, ter uma atração por outro sexo. Ok. E isso vai fazer com que a partir de agora isso seja obrigatório, que isso seja estimulado, que isso seja ensinado nas escolas, que isso seja promovido, propagandeado? Né? Isso vai fazer dos homossexuais, por exemplo, uma elite na sociedade, né, com privilégios, né? Vai fazer com que eles tenham privilégio a ponto de eu chegar no meu carro, né, para poder entrar no meu carro e ir embora para minha casa e tem lá um casal de pessoas do mesmo sexo se agarrando e eu não vou poder dizer para eles dar licença que eu não gosto disso, que eu vou ser preso, né? Então, assim, da mesma maneira que a gente reprova certos atos que são imorais entre um homem e uma mulher, eu também tenho o direito de reprovar atos que eu considero imoral entre pessoas do mesmo sexo. Não se trata disso, né? Não se trata necessariamente de querer provar que existe um gene gay. Agora, as pessoas então agora finalmente, né, ganharam ali um alvará para fazer o que elas quiserem. Não, eu não vejo dessa forma, né? E outra, eu estou aqui criando uma hipótese, né? Mas que é uma hipótese extremamente, assim, infundada. Não vão encontrar, e ainda que as pessoas encontrem, isso não vai deixar de ser uma espécie de exceção na linha biológica pré-determinada daquilo que qualquer espécie precisa para a sua sobrevivência e para a sua perpetuação, que é macho e fêmea. Ponto final. Entende? Qualquer espécie, ela é orientada para a sua sobrevivência e para a sua multiplicação e perpetuação da espécie. A não ser que ela deseje se autocondenar à extinção. Entendeu? Então eu não posso considerar uma coisa comum, ou mesmo que ela seja propagandeada ou promovida, se ela se volta contra a razão de existir da própria espécie. Entendeu? Agora, se a pessoa tem esse tipo de atração, se ela quer viver esse tipo de relação, que ela vai fazer isso, meu irmão, lá na casa dela. Que ela vai fazer isso nos ambientes particulares que ela frequenta. Agora, isso não precisa ser algo institucionalizado, isso não precisa ser algo judicializado, isso não precisa ser algo que vão querer criar uma sociedade de elite chamada homossexuais. Eles são cidadãos de elite, eles não podem ser incomodados, eles não podem ser demitidos, eles não podem ser olhados de mau jeito. Pô, pelo amor de Deus, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Até porque, por exemplo, como você disse, né, quando você vê um casal, tipo, heterossexual mesmo, né, uma mulher
tipo, se pegando na rua, né? Assim, você está ali no ponto de ônibus, aí tem um casal aqui, naquele namoro bem assim avançado, Tá né? errado. Você fica incomodado, né? É uma coisa assim que as pessoas ficam um pouco incomodadas com aquela situação. Depois se estiver ali com criança, alguma coisa assim. E da mesma forma, né, um casal ali, homossexual, assim, dois homossexuais ali também tendo afeto ali em público, também pode incomodar, mas como você disse, né, a gente se sente hoje sem o direito, assim, como se a gente fosse punido de alguma forma, se você chegar ali e pedir, vocês podem maneirar um pouquinho aí, porque, enfim, eu estou aqui, não estou muito à vontade, que é uma via pública, né? Você pode ser, a polícia pode aparecer, né? Você pode Sim, responder por isso, né? Então existe uma certa elevação, né, dessa como uma classe de minoria, né? Como se fala, assim, as minorias, e acabou se que querem entrando. ser privilegiados. Mas, cara, olha só, deixa eu Exatamente. te dizer uma coisa. Sem querer levar tanto esse assunto. Toda essa relação que se faz da ideia de uma proteção ou da ideia de uma extinção da discriminação com determinadas comunidades, né, como os gays, por exemplo, tudo isso é, na verdade, uma forma de manobrar essas pessoas para que se alcance um determinado poder político. Né? Eu não sei, deu uma travada aí, né, na tua. Não, mas o áudio Tu continuou conseguiu aqui. O escutar, né, de seu boa. também, sim, sim. Então as pessoas acham assim, não, as pessoas que promovem a ideologia de gênero, elas estão lutando contra a discriminação. Você é um besta, cara. Se você acredita mesmo nisso, você não entende nada. Você não entende nada, você não tem ideia do que tem por trás disso. Não tem ideia do que tem por trás disso. Ah, mas o movimento feminista defende as mulheres. Você é uma besta, que você não entende nada do que é um movimento feminista. O movimento feminista de gênero, né? Não estou falando do movimento feminista de igualdade, né? O movimento lícito feminista, se é que isso pode ser compreendido assim. Então as pessoas acham isso, né? Ah, eu vou ler os teóricos de gênero porque eles defendem a comunidade LGBT. Para de ser bobo, cara. Para de ser bobo. Em primeiro lugar, que por definição, gênero não defende nada. Quem defende a teoria de gênero, a identidade de gênero, não defende nada. Para eles não existe nem homem, nem mulher, nem cis, nem trans, nem homo, nem nada. Para eles não existe nada. Eles defendem uma ideia política de poder. E o que tiver a favor deles, naquele momento eles vão estar a favor. E o que tiver contra, eles vão lutar contra. Uma vez que aquilo deixa de ser útil, eles vão jogar no lixo. Por que vocês acham que a ONU nunca escreveu uma nota sobre a morte dos homossexuais nos países árabes? Por enforcamento, por fuzilamento. Por que eles nunca escreveram uma nota? Onde está a política a política de gênero? Cadê? Se as feministas do Fêmen defendem tanto as mulheres, por que elas não fazem nada contra o movimento talibã, contra os movimentos africanos culturais lá que decepam o clitóris das mulheres e encarceram as mulheres? Cadê? Vocês acham mesmo que eles estão preocupados com mulher, com homossexual? Isso é uma política de poder que tem um único objetivo: acabar com a família. Acabar com a família Exatamente. tradicional. Ponto final, né? Ponto final. Fecho aqui o parênteses, né? Sim. Não, Mais um parênteses, né? sim. Não, mas é assim mesmo, né? E você falando, né? Eu me lembrei do caso do doutor, que foi o cara que começou a falar de identidade de gênero, né? Que foi o doutor Dr. Monen, Money. né? Exatamente. E daquele caso triste, né? Dos gêmeos, onde ali depois de descobrir que na verdade ele nasceu, né, um homem e por conta de um acidente, né, da cirurgia, ele foi transformado, né, em assim, o pênis dele, né, foi transformado numa vagina, ele foi criado como uma menina, né, mas aí na puberdade tudo veio à tona, né, tudo, enfim. Então, assim, para mostrar como esse desprezo do corpo, esse pensamento, como o Dr. Moni queria provar por meio deles, foi a grande oportunidade que ele teve de provar, né?
de mostrar que, na verdade, Foi é a só um primeira e única ambiente, oportunidade concreta da mas teoria virar prática e ela faliu terrivelmente, faliu né? Não poderia ter assim, desfecho pior para terrível, o Dr. Money, né? horrível. Para quem não Foi, sabe, né, conta o aí, Renato. menino que foi o menino, né, o Brian, né, que foi o alvo do experimento lá do Dr. Money, ele se suicidou, né? Ele suicidou. O irmão virou um drogado, né? Uma pessoa assim extremamente com uma vida degradada totalmente, né, pela experiência também do Dr. Money. Se eu não me engano, ele também veio a se suicidar, né? Não tenho certeza. Acho que sim, é. O A Brian mãe ainda se do casou depois, né? se Depois que casou, ele abriu mas ele tudo, não conseguiu, né? Ele não não conseguiu, conseguiu né, lidar com superar que tudo. foram muitos conflitos, né, cara? Sim, Aí as pessoas falam assim, não, mas ele viveu conflitos porque ele era discriminado. Meu irmão, sim. é muita vontade de não querer entender o simples, né, cara? Mas enfim. E foi, Depois eu queria te procura aí, perguntar, Denilson. Depois procura aí no YouTube, História do Dr. Money, né? isso é fácil de Vale achar. muito a pena. Vale Tem até um muito a pena documentário da assistir. BBC que conta bem Sim. essa história toda. Por E, exemplo, a e questão outros, do são Brian, né? gêmeos, cara. São São gêmeos, gêmeos, né? isso. Então, dois meninos, um criado como menina, outro criado como menino, né? E aí, rapaz, é terrível a história, né? Pois é, porque Enfim, foi na puberdade ali, né, Renato, que que aconteceu toda essa crise de identidade da parte dele, né? Ele não queria exatamente. mais se vestir como menina, né? Ele queria brincar com as coisas do irmão, de menino, queria estar com os amigos do irmão, até que os pais não tiveram mais outro caminho e decidiram contar para ele a verdade, e ele ficou muito revoltado, tudo. Queria te perguntar sobre isso, né? Existe um momento assim, aonde o corpo ele reclama a sua presença, reclama a sua identidade, porque às vezes nós escutamos muito hoje essa questão do respeito àquilo que as pessoas, aquilo que as crianças, por exemplo, expressam, né? Por exemplo, a gente vê, essa criança ela é transgênero, né? Ela tem 7 anos de idade, 8 anos, mas ela já gosta de brincar com boneca, né? O menino gosta de brincar com boneca, então é transgênero, tem que respeitar aquilo ali. Só que às vezes nem se espera a puberdade, né? Nem se espera uma coisa muito óbvia, né? Assim, né? Mesmo aqueles que caminham nesse pensamento do transgênero, né? De ter um corpo e ter outra cabeça, não se espera nem a puberdade para poder, pelo menos assim, ter certeza das coisas, né? Se for necessário isso. Como é que você vê essa questão também assim do corpo, né? O corpo que diz quem eu sou, como eu citei no início, Papa João Paulo II. Cara, o corpo, ele é o sacramento da pessoa. A gente jamais pode esquecer isso, né? Que o nosso corpo, ele é o nosso sacramento, né? O corpo é o lugar onde acontece tudo aquilo que nós somos, né? Tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, ele realiza no nosso corpo ou através do nosso corpo, a começar pelos sacramentos, né? O primeiro sacramento que a gente recebe a água no nosso corpo, né? Não é algo externo a nós. Então, o corpo, por ele ser o sacramento da pessoa, é ele que vai se desenvolvendo de forma que a pessoa vá se reconhecendo como pessoa, e no corpo dela, ela vai agindo e reagindo com o ambiente externo, com as pessoas da família dela, consigo mesmo, com Deus. E se você pega, por exemplo, um pré-adolescente, no momento mais conflituoso, talvez, do existir dele, onde ele está ali tentando se encontrar como pessoa, onde qualquer brisa vira ventania, né? Na vida do adolescente, qualquer brisa vira ventania, tudo é trágico, né? Se você pega esse momento da vida da pessoa e você coloca ali um ponto de interrogação e você se aproveita disso para impor uma condição ideológica, e aí você faz toda uma manobra política, né? Você fragiliza a pessoa a respeito de quem ela é, e já encaminha a pessoa, por exemplo, numa cirurgia de mudança de sexo,
Meu irmão, isso é uma trairagem, né? Isso é uma trairagem. Eu me lembro bem, cara, contando aqui uma anedota, né? Uma coisa que eu fazia quando eu era moleque, né? E eu nem conhecia Deus nessa época, senão eu jamais faria isso, né? Existia uma brincadeira entre os meninos da minha rua, né? Na rua que eu morava, né? A gente sempre brincava assim, qualquer menino novo que viesse morar no nosso condomínio, a gente tinha uma trama entre nós, né, entre a galera da rua, que a gente ia ficar botando pilha naquela pessoa, mas não era todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo vendo. Era uma coisa individual. Toda vez que você tiver com esse cara, você diz pra ele que ele é gay, cara. Diz pra ele que você acha que ele é gay, que ele tem jeito de gay, que ele fala igual gay, que ele anda igual gay. Só que tem que ser uma coisa de chavada. Cada um, num momento distinto, tem que falar. E a gente vai ficar botando pilha, até o cara se convencer que ele é, né? Até o cara se convencer. Rapaz, a gente fazia isso com todo mundo que ia morar lá no condomínio. Com todo mundo que ia morar lá no condomínio. Todo mundo. Sabe quantos desses meninos entraram em crise e resolveram fazer cirurgia de mudança de sexo? Nenhum. Sabe por quê? Porque existia na época, né, hoje em dia isso já não existe mais, existia uma honestidade da pessoa de reconhecer de fato quem ela era. Agora, eu tenho certeza que se pegasse um desses meninos, e que graças a Deus isso não aconteceu, mas um desses meninos tivesse alguma ferida, ele tivesse algum tipo de trauma, algum tipo de problema, algum tipo de brecha nessa área, poderia dar um problema seríssimo para ele. Mas aquilo que eu digo não vai definir o que o cara é. Entende? Exato. Mas aquilo poderia gerar um problema na cabeça dele, entendeu? Agora, aquilo que a gente estava falando no começo da live, Davi. O corpo, né? Tem gente que hipervaloriza o corpo porque o corpo precisa ser esteticamente belo. Tem gente que despreza o corpo e exalta a pornografia, por exemplo. Qual é o nosso papel como cristão? O nosso papel como cristão é olhar para o corpo e abordar o corpo a partir da sua essência. Olhar para o corpo a partir do plano de Deus para o nosso corpo. E não querer reduzir o corpo a uma mera biologia, não querer reduzir o corpo aos seus instintos, aos seus hormônios. Isso precisa ser reconhecido. A gente precisa entender como funciona o nosso corpo. Mas também é preciso entender que nós não somos só corpo. Nós temos também uma alma. Também temos uma racionalidade, uma inteligência que nos faz compreender como eu devo lidar com o meu corpo. Eu não sou bicho. Não sou bicho, né? Tem gente que fala assim, não, mas eu conheço uma tribo de macaco que os macacos têm relação um macaco com outro macaco. Meu irmão, em primeiro lugar que eu não sou macaco, filho. Primeiro lugar que eu não sou macaco. Se você quer se nivelar com os macacos, então a conversa já começa errado, porque eu não estou afim de me nivelar com o macaco. Eu não me identifico com os macacos. O macaco não sabe o que ele está fazendo com o corpo dele. Eu sei o que eu estou fazendo com o meu corpo. Então não tem essa história, né, de querer ficar se nivelando, porque tem... vamos ser um pouco mais racional, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Como né? você foi dizendo, eu me lembro de uma situação, né, de uma historinha também, de um jovem, também na França, né, lá teve um movimento, casamento para todos, né, a lei do casamento de pessoas do mesmo sexo, e teve um movimento também paralelo que foi todos pelo casamento, né, que foi... Ali misturou muçulmanos, cristãos católicos, protestantes, evangélicos, e um dos líderes era um homossexual, né, desse movimento casamento, todos pelo casamento, né, porque ele defendia justamente a família, a importância da família, do homem e da mulher, né, apesar dele viver experiências homossexuais, tem uma orientação ali homossexual. Mas eu vi um dos testemunhos, né, uma das conversas, lá no meio desses movimentos todos, um rapaz que falou uma história parecida a essa sua, né, que na escola ele era muito tímido, um cara muito tímido, e ele não conseguia, tipo, jogar bola direito, o corpo dele muito frágil, assim, então ele não gostava muito de esportes, assim, ditos masculinos, né, e aí esporte de contato, né, esporte de contato, um pouco mais bruto, né. Ele não gostava, assim, né. E ao mesmo tempo também ele não era muito aquele cara extrovertido de contar piada e tudo, então ele ficava muito com as meninas pelo próprio ali da mulher, acolhedora, né, e tudo, acolhiam ele,
Só que ao mesmo tempo ele era tímido, então ele não tinha coragem de dar uma cantada, mesmo ele gostando de alguma menina, ele não tinha coragem de se aproximar dessa forma. E os caras começaram a chamar ele de gay, né? E com outros nomes assim, mas enfim, né? Sabe como é que é? Em cada cultura, né, tem o seu nome próprio ali para falar isso. Né? E aí ele começou a acreditar, rapaz, será que eu não sou mesmo, né? É Esse cara exatamente na isso que época acontece, né? ele tinha 20 e poucos anos, então quer dizer, nessa época ele tinha 14, já era uma época onde estava polarizado já nessa história toda, essa visão da identidade, né, de pessoa, de sexo, de gênero, né, desculpa. E aí ele viveu uma experiência homossexual, né? Foi viver uma experiência, gostou da experiência, se sentiu ali, né, amado e tudo, enfim, na sua carência, né, na sua fragilidade de pessoa mesmo, sua carência humana. E ele entendeu que ele era isso. Agora, hoje, como adulto, ele dizia, mas eu sei que eu não era isso, né, assim, mas hoje eu já estou envolvido, né, nessa... Você viu um sofrimento nele, sabe, assim, Sim. de não ter aquela... de ter aquela orientação hoje, assim, no sentido do desejo dele, assim, né? Mas ao mesmo tempo ele dizia, nossa, eu vejo um casal, eu queria muito ter uma esposa, queria muito ter filhos, e talvez eu ainda tenha, né? Ele até sonhava, assim. E como esse caso, tem muitos outros casos, né? Assim, aonde não se escuta o corpo, né? Não se escuta, como você disse, com sinceridade, aquilo que a nossa natureza diz, ou como você dizia também, essa dimensão da pornografia, ou de sair com alguém. Uma vez eu acompanhei um jovem que ele dizia que ele não acredita mais no amor. Olha que infelicidade, não acredito mais no amor porque eu vou muito assim, saio muito, vou em festas e eu sempre fico com mulheres que já namoram, que tem outros caras, que traem os caras comigo, pra gente se curtir naquela noite, e no intuito de que não tenha emoção, de que não tenha o sentimento, né? Então eu não acredito no amor, não vai dar certo, uma mulher vai me trair também, assim como elas traem comigo, né? Então, de certa forma, a nossa natureza vai sendo ferida, né? E a nossa felicidade vai ficando realmente minada, né? Por conta dessa desonestidade consigo mesmo, assim. É verdade, Então, cara. Mas é gente, exatamente isso. tem perguntas? Tem? Tem não perguntas? Tem um rapaz aqui, acho que o... Acho que eu tinha visto uma pergunta aqui. Mas então a gente vai Manda aí, aproveitar esse, pessoal. a gente vai aproveitar esse tempinho aqui para continuar conversando, tá batendo papo aqui. Você falou um pouco sobre a questão da identidade, né? O verdadeiro caminho para se ter uma sexualidade sincera, feliz, adequada, assim, né? O que mais a gente poderia dizer, assim, né, sobre esse caminho sincero? Porque a gente sabe que nós estamos, sobretudo ali na infância, na adolescência, a gente está ali em construção, né? Então, nós buscamos modelos, né? Assim, buscamos modelos para sermos homens, né? As mulheres serem mulheres, né? Assim, maduras e felizes, né? Naquilo que elas são, que receberam como natureza. Que modelos? Como identificar um bom modelo, assim, Renato? Como Então, meu irmão, identificar... na verdade, assim, a gente não precisa necessariamente buscar um modelo assim para que eu copie. Eu preciso encontrar um modelo do que é lidar com o próprio corpo, do que é ser homem, do que é ser mulher, para que eu copie aquela pessoa. Claro que nós temos referenciais, né? Isso é muito importante, mas assim, só para ficar claro o que eu quero dizer, né? Antes de nós termos modelos, nós precisamos saber o que buscar num modelo. Você entende? Então, qual é o protótipo de pessoa que eu preciso procurar? Para eu entender o que é ser uma pessoa, né? E aí é de cada um, né? Uma pessoa, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, é preciso que a gente entenda qual é o plano de Deus para a sexualidade humana. É preciso que eu entenda por que Deus quis criar o homem como natureza, né? Sexuado, como homem e mulher. Por que Deus quis assim? Qual é o objetivo disso? Se tudo que Deus fez é bom, se tudo que Deus fez é belo, se tudo que Deus fez é verdadeiro e tem um sentido último, qual é a razão de Deus ter me feito homem, de Deus ter me feito mulher? Ao invés de ficar nessa mixórdia
né, ignorante de ficar. Será que eu sou cis? Será que eu sou trans? Será que eu sou... Meu irmão, sai dessa, cara. Sai dessa, né? Deus tem um propósito ao nos criar, homem ou mulher. Deus tem um propósito para a complementaridade do homem e da mulher. E Deus, quando nos fez homem e mulher, por exemplo, aí eu entrando um pouco mais na resposta da tua pergunta, quando Deus cria o homem, como ser masculino, ele coloca atributos espirituais, atributos físicos, atributos biológicos no ser homem, que são complementares aos atributos femininos, aos atributos do ser mulher. Por quê? Para que o homem seja homem, é preciso que a mulher seja mulher. Quanto mais uma mulher é feminina, mais ela desperta o ser masculino do homem e vice-versa. Então, se eu entendo a razão de ser do ser homem, por que Deus me deu um corpo masculino? Para que esse corpo seja colocado à disposição dos outros, para que esse corpo seja colocado a serviço dos outros, para que esse corpo cumpra a sua missão nessa terra. Eu não vou ficar perdendo meu tempo me distraindo, querendo perceber como é que eu me sinto. Não tem espaço para isso. Então, em primeiro lugar, é preciso entender qual é o plano de Deus para a sexualidade humana. Deus quis que nós fôssemos homem ou mulher. E existe por trás disso, Davi, uma beleza escondida que revela quem Deus é, que revela o amor de Deus. É por isso que o Papa Francisco, ele tem uma frase muito impactante que ele diz o seguinte: a confusão a respeito da identidade sexual, ela talvez seja a heresia mais perigosa que a igreja já enfrentou. Porque quando o homem se confunde a respeito de quem ele é e da missão que o corpo dele tem, o homem começa a se tornar incapaz de se relacionar com Deus. Tal a confusão que ele vive a respeito de si. Então, a partir do momento que eu sei quais são as características de um homem, e não adianta a gente querer ficar aqui levantando bandeirinha, mas isso aí é cultural. Tem características que não são culturais. Tem características que são inatas dos homens. Entende? Por mais que haja algumas exceções, né? Tem menino que não gosta de brincar de lutinha, tem menino que não gosta de subir em muro, tem menino que não gosta de brincadeira bruta. Ok. Mas se você pega uma curva de Gauss, a imensa maioria fica naquele meio ali que gosta de brincar de lutinha, gosta de brincadeiras mais desafiadoras. A grande maioria dos homens, desde pequenos, eles têm uma tendência de defender o local que eles estão ali. Entende? Então a gente precisa entender que o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela nos foi dada para atender a um chamado, a uma missão. Se a gente não entende isso, a gente vai ficar rodando, né, atrás do próprio rabo e a gente vai esquecer de cumprir a nossa missão. Entende, Davi? Mas vamos lá. Antes de começar aqui com essa primeira pergunta, uma pessoa perguntou aqui como aprofundar mais, né, esse tema. Eu acredito que nós trabalhamos muito aqui o pensamento do São João Paulo II, né, sobre a sexualidade. A gente foi falando a gente pincelou um monte de tema, não aprofundou coisa, assim nenhum, né? Então, mas eu sempre você pode falar. Não, é porque eu achei que tu ia mandar eu falar. Pode falar aí, cara. Não, fala, Renan, tudo bom, meu irmão? Sobre as catequeses, né? O compêndio das catequeses. Sim. Sobre a teologia do corpo, livros. Isso. Também, né? Um livro Brasil... assim, o livro para começar a brincadeira, assim, né? Abraço, Renan. Tamo junto, cara. Quanto tempo a gente não se fala, né, meu irmão? Abraço, cara. Cara, esse livro, né, do Christopher West, né, o Teologia do Corpo para Principiantes, ele é excelente, né, cara? Muito bom. Ele é a base, assim, para quem quer começar a estudar um pouco mais esse assunto. Eu não sugiro, assim, a gente aqui, né, eu abri algumas portas aqui de temas um pouco mais polêmicos, né, que entram um pouco mais de forma ideológica nesse assunto. Eu não sugiro que vocês fiquem entrando nesse tema a partir daquilo que é conflituoso, né, que é conflitante e tal. Primeiro, aprendam aquilo que é correto, né, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. Então leiam, né? Leia Amor e Responsabilidade de São João Paulo II. Leia Homem e Mulher os Criou. Leia Teologia do Corpo para Principiantes.
Tem muita literatura boa, né? Inclusive as encíclicas, né, da igreja, Evangelium Vitae, Humanae Vitae. Depois que você souber o que é bom, depois que você souber o que é certo, aí você começa a querer enveredar pelos caminhos de entender aquilo que está distorcido, né? O caminho de Santo Tomás de Aquino, né? Que primeiro aprende aquilo que é o verdadeiro, para quando você se deparar com aquilo que não é verdadeiro, você Se reconhecer que reconhecer, aquilo não né? é verdade, né? Porque senão você fica ali no olho do furacão. Isso. Teve em É, Cabo Verde, cara, o, que maravilha. teve É até interessante você falou da Humana Vitae, né, que foi esse documento super criticado, né, que saiu ali em 68, Paulo VI foi super criticado. Interessante até pegar a teologia do corpo, as últimas catequeses, onde João Paulo II coroa, né, ali aquelas últimas, toda essa teologia desenvolvida por ele, com um comentário sobre a Humana Vitae, né, sobre a ética da vida, né, da biologia. Então, a gente entende muito bem esse documento que é pequenininho, né, Humana Vitae, você lê rapidão, e João Paulo II te explica ele, né, ali nas Exatamente. últimas catequeses da teologia do corpo, né, muito bom mesmo. E também tem um curso do Instituto Parresia, né, muito bom, sobre teologia do corpo, da comunidade católica Shalom, que você pode procurar aí, perfil Eu dei aula Parresia. nesse curso, inclusive. Exatamente, né, É pode bom ter fazer ali de forma mais propaganda lá. profunda esse conteúdo. Né? É, então, a primeira pergunta aqui é a seguinte: o pai que cobra o filho para ser igual a ele, porque o filho é mais delicado, por exemplo, né? Considera o filho mais delicado, aí o pai cobra para ser como ele. Isso pode prejudicar o filho, Cara, né? isso vai depender muito de algumas questões, assim. Por exemplo, se a única abordagem que o pai fizer for for uma coisa forçosa de querer obrigar o filho a ter um determinado tipo de comportamento que ele talvez naturalmente não tenha, isso pode piorar o caso, né? Isso pode gerar um impacto ainda pior, um impacto ainda maior. O que o pai precisa fazer diante de casos como esse, né? Especificamente, o pai identifica ali alguma coisa que ele entende como um desajuste de comportamento, né? Que ele acha que deveria ser diferente. Em primeiro lugar, o pai precisa ser exemplo. Em primeiro lugar, o pai não tem que chegar cobrando. O pai precisa ser exemplo para a criança. E outra, assim, está identificando que tem alguma coisa ali que não está muito ajustada, né? Que talvez esteja ali fora daquele padrão que você enxerga como ideal, procure se aproximar, né, do filho, da criança, para saber se existem outras coisas que chamam a atenção nesse sentido. Procure entender, né, o que está acontecendo ali no universo do menino. E nem toda criança se comporta de maneira igual. Né? Eu mesmo aqui em casa tenho dois filhos que um é frouxo, o outro é corajoso. Um tu bate o pé a barata, ele sai voado, ele chega ao primeiro a chegar na ponta. Enquanto que o outro vai pegar 3 vassouras e 4 maçarico para torrar a barata. Vou fazer o quê? Entendeu? Então, tem determinados traços no ser do menino que não querem dizer absolutamente nada. Né? O meu filho tem trejeito. Isso talvez também não queira dizer nada. Tantos e tantos meninos que a gente conhece que vivem dentro do universo feminino e acabam realmente tendo, né, trejeito, a forma de falar. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Quando eu digo o seguinte, o pai precisa ser exemplo e o pai precisa tirar o menino do universo da mulher, aí já é outra história. Aonde que o pai precisa fazer esse papel de tirar o menino do universo da mulher? Levando o menino para aquele lugar em que ele vai encorajar o menino a ser homem e se dispor a dar a vida, se dispor ao sacrifício, se dispor a se ofertar, se dispor a sangrar até morrer para defender os outros. Isso é diferente de você ficar ali, sei lá, meio que cobrando ou fazendo ali algum tipo de opressão com o menino. É totalmente diferente. A obrigação que o pai tem é de tirar o menino do universo da mãe e levar o menino para o universo do ser homem. E isso é algo que Exatamente. até biologicamente é necessário. Isso até biologicamente é necessário. Entende? Aí Não você sei se era vê, isso, né, que o...
essa dimensão do pai, né, que joga o filho para o mundo, né, joga o filho para o mundo no bom sentido, né, coloca o filho, expõe o filho ao perigo, né, até as brincadeiras de Isso. pai, né, a gente joga o filho para cima, as brincadeiras de homem, né, sei lá, faz umas loucuras assim com o filho, e ele expõe o filho ao perigo de certa forma, isso ajuda na identidade dele, né, desperta coisas nele, e claro, assim, acho que uma das coisas é porque o pai, uma coisa boa do pai que percebe isso é que o pai já percebe isso, né? O pai que olha para o filho e percebe que ele precisa estar mais próximo, né? Que ele precisa ser essa referência para o filho de virtude, de alguém que ama a sua mãe, né? Que ama. Já ter um pai perto já é algo muito bom, né? Assim, Exatamente. nesse caso, né? Até Ainda ontem me mais lembrando aqui, sim, não, ainda mais nos dias de hoje, que existe a necessidade, né, dessa ideologia feminista de demonizar a figura do homem e a figura do pai, né? sim, A ideia de que o pai é algo desnecessário, né? O pai ele não tem nenhuma representatividade, né, na formação do caráter, na formação do ser homem, do menino, e isso é totalmente errado, né? Totalmente errado. sim, totalmente. Até uma vez eu lendo um livro sobre educação de meninas, né? Eu tenho uma filha, agora eu tenho um filho, e como educar uma filha, né? E até um livro de inglês, ele é um livro bem grosso, assim, de um psicólogo inglês, e ele fala, né? Pega a sua filha uma vez por semana, uma vez por mês, algum momento, saia com ela, só você e ela. E dê um dia de princesa para ela, né? Pergunte o que você quer, seja educado com ela, para que ela não queira nada menos do que você um dia, né? Para que ela não escolha nada menos do que você um dia, né? Então, como é importante a presença do pai, né? Tanto para o menino como para a menina também. Uma pessoa tinha Exatamente. colocado uma pergunta na outra live, mas não está aparecendo mais aqui, né? Porque estava na outra live. Enfim. Se você tiver aqui ainda e se quiser fazer novamente sua pergunta, você faz aqui, tá certo? Estou perguntando aqui qual é o nome do livro que você mostrou aí do Christoph West sobre teologia do corpo. Teologia do Corpo para Principiantes. Dá para comprar pela internet, é bem facinho de comprar. É da editora Miriam. Editora Miriam com Y no Mi, né? Miriam com Sim, Y. Não vai dar para ver aí, mas a tentativa aqui sim, de mostrar aqui, ó, editora Miriam. Você sim. manda e-mail para eles, eles mandam um livro, né, para sua casa. Você faz um Pix lá para eles mandam entregar o livro na sua casa, né? É bem tranquilo. Infelizmente a gente tem pouca literatura no Brasil ainda sobre teologia do corpo, né, Muito sobre uma pouca coisa sexualidade traduzida, né, cara? adequada, muito pouca coisa, né? Mas vamos O fazer, Igor tá Renato vai escrever um dizendo, livro um dia, né, Renato? Sobre o cara, todo assunto, mundo me sabe? pergunta isso, mas eu não tenho a menor condição de escrever um livro, não tenho essa capacidade não, cara. Fala, Olha, a Igor, pergunta tudo bom, chegou. cara? Pois é, a Digo, tá capa agora é falando? vermelha, né? Oi? Olha, chegou aqui a pergunta, Renato. Vai, meu É o querido. seguinte: meu filho chegou na puberdade. Como conversar com o filho para não cair no pecado da masturbação? Rapaz, que Deus te dê a sabedoria, né, para conversar sobre esse assunto, porque, em primeiro lugar, assim, o que os pais precisam entender a respeito disso é o seguinte: se você não falar de determinados assuntos com seu filho, alguém vai falar. E eu tenho certeza que certeza que essa pessoa não vai ter o mesmo amor que você tem pelo seu filho e talvez não aborde esse assunto da maneira como você vai abordar. Então, em primeiro lugar, não tenha medo de dizer a verdade para o seu filho. Não tenha medo de dizer a verdade, porque o mundo não vai ter pena de dizer a mentira. Então não tenha medo de dizer a verdade. Segunda coisa, não gere no seu filho uma espécie de opressão, de maneira que ele não se sinta livre para dizer para você aquilo que ele fez de errado. Porque se ele perceber essa distância entre você e ele, isso só vai piorar o quadro. Então, como é que você vai conversar sobre esse assunto? À luz da verdade. Talvez seu filho não seja São Francisco de Assis, não seja São Tomás de Aquino, e ele vai cair nesse pecado.
ele precisa ser livre em casa, ele precisa ser livre diante dos pais. E você também precisa ter a liberdade de dizer a verdade para o seu filho. Ele precisa que alguém diga para ele o que é o corpo, qual é o valor do corpo, qual é o valor do sexo. Ele precisa entender que ele vai passar por um turbilhão de mudanças hormonais e que ele vai sentir atração sexual pelas meninas. E a atração sexual vai estar lá. E ele vai fazer o que com isso? Se você não disser para ele que ele vai sentir, se você não orientá-lo sobre como lidar com isso, alguém vai ensiná-lo. Você não vai ter como ir para as festas com ele. Você não vai ter como ir para a escola com ele. Alguma coisa vai acontecer na hora que você não estiver junto, que você vai precisar confiar no que você ensinou. Então não abra mão de ensinar. Entende? Fale a verdade. Fale a verdade. Ensine aquilo que é o verdadeiro. Ainda que ele não dê bola, ainda que ele ache que isso é ultrapassado, ainda que ele diga que só você fala isso, que os pais dos outros amigos não falem. Não interessa. É preciso que você seja pai, né? Ou que você seja mãe. E fale a verdade. Fale a verdade. E aí você coloca na mão dele, na liberdade dele, a condição do agir. Coloca na mão dele. Então conversa. O seu corpo não foi feito para isso, né? O seu corpo não foi feito para masturbação. O seu corpo não foi feito para pornografia. Você vai se machucar, você vai se ferir, né? Então o caminho é um pouco isso, né? E até falar, estudar como aqui o Denilson colocou, né? Aqui agora, adquirir o conhecimento sobre o verdadeiro, né? Sobre a importância de adquirir o conhecimento sobre a verdadeira sexualidade, né? Sobre a identidade do corpo, né? Aquilo que é bom para o corpo também. Sobre esse assunto, sobre masturbação, aquilo que vai ser a consequência, né? Dessa excitação egoísta ali do corpo, né? E desse prazer vivido ali sozinho. E também interessante ter um passar isso para os jovens. Isso, e ajudar também a criança ou o adolescente, né, o pré-adolescente, a não cair em certas armadilhas, né? Porque a masturbação, especificamente, ela está ligada a uma série de outras coisas que vêm numa barca inteira, né? É muito difícil a pessoa entrar ali no vício mesmo, né, da masturbação, e ela também não entrar no universo da pornografia, né? E é muito difícil ela não estar dentro desse ambiente. Então, ajudar o seu filho a não ter acesso a isso, né? Aí, nesse ponto é controlar mesmo, né? Não deixar ter acesso, é controlar e não deixar que isso chegue até ele, né? Sim. Sobre falar da pornografia, né? Sobre se você percebe que ele está se interessando pelo assunto, né? E hoje é muito fácil. Com 10 anos de idade você já conhece crianças que já tiveram acesso, né? Diferente. Sim. Antigamente, né? Da minha infância, da minha adolescência, por exemplo, você não tinha acesso de jeito nenhum fácil assim a conteúdo pornográfico, né? E hoje facilmente você tem acesso, às vezes quando seu filho está ali assistindo YouTube, do nada entra um clipe. Não entra um desenho outro, entra um clipe nada a ver para conteúdo de criança, né? Entra um clipe exatamente com linguagem, com os códigos pornô, né? Com os códigos da pornografia, aquela coreografia pornográfica mesmo, assim, né? E que faz, por exemplo, minha filha, às vezes eu pego ela com algumas dancinhas, assim, com certeza ela viu em clipes, né? Que entram ali, quando a gente pega aquele clipe, opa, a gente passa imediatamente. Mas ela não, ela fica ali olhando, né, assistindo aquilo ali, e se a gente não estiver próximo, né, cuidando... Exatamente, se não estiver próximo, alguém vai estar. Alguém vai estar. Interessante, né, duas coisas. O Igor, que está aqui na live, ele é uma excelente companhia para você fazer uma próxima live, né? Sugiro que você convide. Depois eu posso te dar o WhatsApp dele. O Igor é top, ele cara, vai para falar desse assunto. Só rapidinho, esse final de semana nós vamos ter aqui na missão de Macapá uma formação, um workshop sobre sexualidade e afetividade com o tema Origens. Aí eu vou estar animando esses workshops e o Igor vai participar com a gente do workshop sobre pornografia, então, justamente. Exatamente, né? É um dos assuntos que ele gosta de trabalhar, que ele está até lembrando, né, que o Instituto Parresia tem um material sobre isso, né? Cara, não consegui ver quem foi aqui, acho que foi a da Paz 94, falou, minha filha vai fazer 10 anos. Percebo ela sempre muito curiosa sobre sexualidade, mas fico com medo de falar sobre esse assunto. Olha só, a gente precisa saber diferenciar
sexualidade, de sexo, de genitalidade. São coisas totalmente diferentes. Falar de sexualidade com o filho não é falar de sexo. Claro que se houver necessidade, brecha, abertura, fale. Se ele já tiver maturidade para entender, você tem que ter sabedoria para falar. Agora, falar de sexualidade é outra coisa completamente diferente de falar de sexo. Falar de sexualidade é fazer com que o adolescente, a criança, entenda que eles têm um corpo. E que esse corpo é dom, e que esse corpo tem uma missão. E que esse corpo precisa ser tratado com a dignidade de quem entende a razão daquele corpo existir, de alguém ter dado aquele corpo a ele como um dom. Que esse corpo não foi criado para ser abusado, para ser uma fonte inesgotável, né, de um prazer. Eu sempre conto essa história, né? O Tomé, o meu filho menino mais velho, né? Ele estava tomando banho, né? E aí, tomando banho lá, eu estava junto com ele, aí ele olhou assim, né, os testículos dele, ficou mexendo, e falou: papai, para que serve isso aqui, né? Isso aqui tá aqui, né? Eu nunca fiz nada, nunca aconteceu nada. Aí eu falei para ele: isso aí é para que um dia você construa uma família. Isso aí é para que um dia você construa uma família. Para quê? Para você já vincular na cabeça do filho que sexo não está vinculado, não está ligado a ter prazer. O sexo nos foi dado para que a gente construa uma família e não para que ele se torne um parquinho de diversões. É simples. Você vai jogando a luz da verdade. Ao invés de ficar cheio de receio, porque você tem que falar de... Você não tem que falar de sexo. Entende? Até porque o sexo ele não precisa ser explicado, né? O sexo instintivamente ele é vivido pelo homem, né? Ninguém precisa explicar. O que você precisa é colocar os valores, colocar as bases, né? Colocar as regras. Mas fica muito mais fácil você chegar para uma jovem que começou a namorar, que tem 19 anos, você chegar para ela e falar: eu não quero você aqui em casa dormindo com o seu namorado. Isso não vai ser uma ordem solta no ar. Isso vai ser uma ordem porque desde os 12 anos você ensinou para ela o que é o corpo dela, o valor que ela tem que dar ao corpo dela. Que o sexo está ligado à maternidade, à construção de uma família, está ligado ao matrimônio. Então vem toda uma série de valores atrelados àquela condição que você está colocando como uma ordem, que ela vai entender e ela vai saber a razão daquela ordem. Você entendeu, David? David, ó, Davi. É porque eu sempre que o nome da pessoa é Davi com D no final, eu me confundo, não sei como é que chama, né? Sim. É que você é fluente em inglês, né, cara? Você fala aí... Pois é. Pois é. Não, mas é isso mesmo, né? Acho que a gente poderia ficar aqui a noite inteira, né, falando desses temas, né, falando desse assunto que tem muito conteúdo, realmente, muita coisa boa a partilhar, a transmitir, né? Uma coisa só que você falou, não sei se foi agora ou na outra live, né, sobre esse protótipo que é o corpo humano, né? Eu me lembro que João Paulo II, ele fala do matrimônio como esse protótipo de todos os outros sacramentos, né? O primeiro dos sacramentos, e porque justamente ele expressa a finalidade do corpo, né? A relação, o acolher o outro, se dar ao outro, e como essa realização e a nossa felicidade como pessoas vão passar por isso, né? E entendemos a partir daí a finalidade disso que nós recebemos, disso que nós somos. Então, gente, agradeço a presença de todos vocês, agradeço muito a você, Renato, por estar aqui nessa noite de quinta-feira, dando aqui, ofertando o seu tempo, né, podendo estar com a sua família, estar aqui conosco, né? Eles estão aqui na porta esperando eu sair. Estão aí na porta, né? Esperando. Então, muito obrigado mesmo, né? Se Deus quiser, vamos ter outros momentos. Estamos aí, né? E convido você que está aí nos acompanhando também a curtir o nosso perfil, a nos seguir aqui no nosso perfil Pessoa, Sexo e Deus, nas outras plataformas também, como eu disse, no YouTube. Estamos começando, estamos também criando e oferecendo conteúdos, né, sobre esse assunto de sexualidade e outros assuntos também relacionados à pessoa, relacionados à fé. Ok? Muito obrigado. Maravilha, meu irmão. Obrigado mais uma vez.
Vou Agradeço muito, salvar viu, sim a cara, pelo live. Tô convite. perguntando aqui, vou salvar. Eu Agradeço muito pelo agradeço. convite, né? Sempre uma alegria poder fazer essas lives que são assuntos que eu adoro, né? Falar. Sim. Espero que quando for aí no Rio, for em Friburgo, talvez a gente se encontre por aí. Vem, Tá meu irmão, bom? vem que vai ser muito bem-vindo. Show de bola. Um Abraço, fica com abraço. Deus, Davi. Valeu. Tchau, gente. Deus Tchau, abençoe. gente, uma boa noite, Deus abençoe. Boa noite.